Você acha que está escolhendo o que pensa. Mas e se as suas ideias já estivessem sendo escolhidas por alguém? Antes de continuar, se inscreva e comente de onde você está assistindo esse vídeo. E se o seu feed soubesse mais sobre você do que a sua própria consciência? Você já se pegou rolando a tela do celular sem saber exatamente o porquê? Não há um objetivo claro, só o impulso, quase automático, de ver mais, de clicar em mais, consumir mais, e aí de repente, quando percebe, já se passaram 40 minutos, uma hora, e a sua mente está cheia de vozes que não são suas. O mais curioso é que você sente que escolheu tudo. Você decidiu abrir o aplicativo, escolheu assistir aquele vídeo, preferiu aquele tipo de conteúdo, mas será que escolheu mesmo? Ou foi apenas conduzido por uma sequência invisível de estímulos, desenhados para manter você dentro da tela? A gente vive na era da personalização. Tudo parece feito sob medida. Os filmes que você gosta, as músicas que te emocionam, as notícias que confirmam as suas opiniões, mas há uma armadilha escondida nisso. O que é feito sob medida demais começa a se parecer com uma prisão confortável. Aos poucos, o mundo lá fora, da bolha, parece distante, ameaçador, desinteressante. E dentro dessa bolha, a mente vai se acostumando a não pensar, apenas reagir. Vamos pensar que o algoritmo é como um jardineiro invisível que cuida do seu jardim mental. Mas em vez de flores, ele planta pensamentos. E ele só rega aquilo que dá mais engajamento. Emoções intensas, polarizações, conflitos, curiosidades instantâneas. Então, se você tem medo, ele vai te mostrar mais medo. Se sente raiva, vai te mostrar mais motivos para se irritar. Se sente carência, vai te mostrar mais vidas perfeitas para se comparar. E o que começa como um simples entretenimento se transforma pouco a pouco em condicionamento. Cada toque na tela, cada pausa, cada segundo de atenção é registrado. Esses microgestos aí criam um mapa emocional. O algoritmo não entende palavras, ele entende reações. E o que ele faz é simples. Cria um espelho de si mesmo e o coloca diante da sua consciência. Então, esse espelho, no entanto, é distorcido. Ele amplia o que você sente de forma quase caricata. Mostra as partes mais frágeis da sua psique: medo, inveja, desejo, necessidade de aprovação, e as transforma em isca. Não é um espelho para você se conhecer, mas para te prender a uma versão reativa de si mesmo. Um espelho que não reflete a alma, mas a mantém distraída. O Jung dizia que o inconsciente coletivo se manifesta através de símbolos e imagens universais. Hoje, esses símbolos são memes virais, sons e expressões que viajam o mundo em segundos. Eles não nascem espontaneamente, são fabricados, amplificados, medidos por cliques e algoritmos que sabem exatamente quais emoções dão mais lucro. E é aí que entra a questão mais profunda. O que o algoritmo faz não é apenas mostrar o mundo, ele define o que é o mundo para você. Então, se o seu feed te mostra apenas notícias negativas, o mundo vai parecer muito perigoso. Se te mostra apenas corpos perfeitos, você vai sentir que nunca é suficiente. Se te mostra apenas pessoas que pensam igual, você vai acreditar que está certo o tempo todo. A mente humana é moldável. O que vemos repetidamente se torna o que acreditamos ser verdade. E o que a gente acredita molda o que sentimos, o que escolhemos, o que sonhamos. O algoritmo, nesse sentido, é o novo arquiteto do inconsciente coletivo. Então, ele não cria símbolos para expressar a alma humana. Ele utiliza esses símbolos para direcionar o comportamento humano. Antes, os mitos eram contados para revelar o inconsciente. Hoje, as trends são criadas aí para manipulá-lo. E o mais assustador é que nós colaboramos com isso de forma voluntária. Entregamos dados, preferências, opiniões. Pedimos que o sistema nos conheça melhor. E ele atende, até que nos conhece melhor do que nós mesmos. Você já percebeu como os aplicativos te conhecem com precisão cirúrgica? Eles sabem quando você está triste, cansado, carente, entediado. Sabem o que você vai clicar antes mesmo que percebam, porque o inconsciente é previsível e os algoritmos aprenderam a linguagem dele. Eles observam padrões de comportamento, microexpressões, horários, ciclos de sono, tempo de resposta e criam um perfil psíquico completo. Sabem quando te oferecer conforto, quando te provocar, sabem quando te dá o vídeo que te acalma e quando te dá o vídeo que te irrita. E com isso, eles te mantêm dentro de uma narrativa emocional que não é sua, mas que parece sua. Então, o que antes era liberdade de escolha virou ilusão de escolha. E a ilusão é o terreno mais fértil para a manipulação. Mas há uma diferença fundamental entre o inconsciente humano e o artificial. O primeiro busca significado, o segundo, atenção. E quando o sentido é substituído pela distração, o vazio cresce. As pessoas passam a sentir uma ansiedade difusa, uma angústia silenciosa. É o inconsciente tentando te dizer: você não está mais sonhando seus próprios sonhos. Essa frase resume uma dor invisível da nossa época.
A mente moderna está exausta, não de pensar demais, mas de pensar o que não escolheu pensar. Vivemos um cansaço cognitivo crônico, cérebro sobrecarregado por estímulos que nunca se encerram, por narrativas que não param. E, ironicamente, quanto mais distraídos estamos, mais vazios nos sentimos. É o paradoxo do excesso. Quanto mais informação, menos sabedoria. Quanto mais conexão, menos presença. Quanto mais visibilidade, menos identidade. Tenta ficar 1 hora sem olhar o celular. Observa o desconforto que surge, como se algo dentro de você perdesse o chão. Esse desconforto é o sintoma mais claro de que a mente já foi condicionada. É o algoritmo dentro de você, pedindo alimento. Então ele não vive fora, ele vive dentro, nas sinapses que se acostumaram ao estímulo no corpo, que busca dopamina. E a dopamina virou o novo deus da era digital. Um deus que exige sacrifício de tempo, de foco, de presença. E quase ninguém percebe que o culto já começou. Mas não é apenas uma questão tecnológica, né? É psicológica, espiritual, existencial. Quando deixamos de escolher o que a gente pensa, deixamos de escolher quem somos. A mente perde a sua autonomia e a consciência se torna refém de estímulos externos. É como se alguém tivesse sequestrado o narrador da sua própria história, e agora outro escreve no seu lugar. Um outro sem rosto, sem corpo, sem alma, apenas um código. Talvez o perigo dos algoritmos não seja o controle, mas o esquecimento de que podemos escolher. O algoritmo não impõe pensamentos, ele apenas os oferece em sequência infinita. Mas cada vez que a gente aceita sem questionar, renunciamos um pouco da nossa liberdade interior. O algoritmo não rouba o pensamento, ele o ocupa. E o que não é ocupado é esquecido. E o esquecimento da consciência é a morte mais silenciosa que existe. Mas existe uma força que nenhum algoritmo consegue simular: a presença, a atenção consciente, o olhar que percebe o próprio olhar. No instante em que você se dá conta de que está sendo manipulado, a manipulação perde poder. A consciência, mesmo fraca, é mais forte que qualquer sistema de recomendação. Por quê? Porque ela traz de volta o que é essencialmente humano: o discernimento. Enquanto o algoritmo tenta prever quem você será amanhã, a consciência é o agora, o ponto fora da programação. E nesse ponto, tudo pode ser reescrito. Quando você observa o feed com atenção, sem se deixar levar, você volta a ser o editor da própria mente. E esse ato simples e silencioso é um gesto de liberdade, um gesto quase espiritual. Recuperar a autonomia do pensamento é como acordar dentro de um sonho. De repente, você percebe que o mundo que te cercava era apenas um reflexo das suas próprias reações. E ao perceber isso, o encanto se quebra e o humano desperta. Isso não significa abandonar a tecnologia, mas retomar o lugar de sujeito dentro dela. Usar as redes sem ser usado por elas. Transformar o celular de espelho em janela, onde você escolhe o que entra. Talvez o primeiro passo seja simples. Antes de abrir o celular, abra o silêncio. Observe o que a sua mente quer pensar antes que alguém te diga o que você deve pensar. Respira. Pergunta a si mesmo: o que eu realmente sinto agora? Esse momento de pausa é o espaço onde a alma volta a respirar. O algoritmo te mostra o que é popular, mas a alma te mostra o que é verdadeiro. E entre um e outro, existe aí uma escolha, a mais antiga de todas: seguir o ruído do mundo ou escutar você mesmo. Porque no fim, o maior poder não está em quem programa o algoritmo, mas em quem decide acordar dentro dele. E se você acordar, mesmo que seja por um instante, alguma coisa dentro de você volta a ser dono da própria mente. E esse instante pequeno é o começo da sua liberdade. Se algo nesse vídeo fez você pausar, pensar, inscreva-se, deixe um comentário aí dizendo: eu escolho o que penso. Esse simples gesto é uma declaração de liberdade num mundo em que vive em piloto automático. Compartilhe esse vídeo com alguém que sente que está perdendo o controle da própria mente. Talvez seja o lembrete que ela precisava, para lembrar que ainda há espaço de escolha, e ele começa no pensamento.